Opa! E aí, beleza, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal, Cronos Trader aqui. Galera, dando sequência a esses últimos vídeos a respeito do poder do Price Action, nós vimos a respeito de estrutura, que nos dão os pontos de suporte e resistência. Hoje nós vamos então observar aqui o que são os gatilhos, os sinais de entrada. Como identificar um sinal de entrada no mercado, beleza? Então, primeira coisa, entendendo a estrutura, entendendo o suporte e resistência, você já começa a ter uma visão do mercado sobre qual é a tendência que o mercado está em vigor no momento. Muitas pessoas se confundem com essa tendência pequenininha. Ela é uma tendência? É, mas ela não é a tendência principal do mercado dentro do dia. Mas ela é importante, importantíssima, porque enquanto não for rompido o seu fundo, essa tendência não muda. Perfeito? Então, uma tendência, por menor ou maior que seja, ela só vai mudar mediante os rompimentos, seja estruturais ali do mercado. Agora vamos lá. É muito fácil a gente chegar e observar uma tendência sendo formada, uma retração ou no pullback, ou seja o que for. A gente consegue perceber essas estruturas. Mas o mercado vai muito mais além, pessoal. Dentro do próprio candle existe a sua própria estrutura, com seus topos e seus fundos. Certo? Cada candle desse, ele é uma estrutura dentro desse tempo que foi formado. Se ele fecha vermelho, é um candle de venda, é um candle vendedor. Ou seja, o mercado está mostrando uma direção vendedora. Se ele fecha num candinho verdinho aqui para nós, ele vai ser uma ordem aqui, ou um interesse do mercado em retração, um interesse comprador. Certo? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que ter na mente, na minha visão, certo? Na minha visão dentro do mercado, é a direção do mercado. Então, se eu dou um dezoom no gráfico, fica muito simples para que a gente possa observar a direção do gráfico. O que nós estamos observando aqui? Ó? Que o mercado está rompendo fundos grandes, fundos bem trabalhados. Então, aqui nós temos tendência secundária na história construída. Nós temos aqui um fundo de referência para essa tendência secundária. Perfeito? Nós temos um fundo aqui por referência. É uma referência visual. Então, o que acontece? Todo mundo consegue observar que esse mercado não conseguiu dar continuidade a essa movimentação de alta que ele vinha. Então chegou aqui em cima, criou esse fundo aqui, ó. Veja, ele criou esse fundo. Pum! Aí subiu. Por que você marca este fundo, Luciano, e não esse fundo? Galera, vocês têm que marcar todos os fundos. Existe a tendência terciária, a tendência secundária, a tendência primária e a tendência dos candles. Hoje nós vamos ver aqui a respeito dos gatilhos a partir dos candles, tá ok? É esse o assunto que nós vamos abordar hoje. Então, por exemplo, eu observo que o mercado rompeu um fundo. Qual que é o meu pensamento? Meu pensamento vai ser de venda. Onde que eu vou vender? Aí que vai entrar agora a questão da história de como vocês encontrarem um gatilho. Então, primeiro eu vou explicar aqui fora do quadro, aqui numa parte em branco, preto aqui, né? Para que vocês possam entender o que é esse lance do gatilho. Então, um mercado, por exemplo, que vem caindo aqui, ó, ele vem candle a candle. Perfeito? Candle a candle. O que seria um gatilho? Um gatilho, pessoal, é quando um dos candles venha a corromper, ou violar, ou romper a máxima de um desses candles. Ele está fazendo fundos e topos mais baixos. Fundos e topos mais baixos. De repente vem um candle, brota e viola a máxima de um candle. Se a gente for observar esses candle a candle como estruturas, nós estamos tendo estrutura assim, ó. E sobe, desce, e sobe, e aí ele não rompe o fundo e vem e faz isso. Esse candle aqui faz isso. Então, ele violou a máxima de um candle. Dentro da microestrutura, micro que eu falo, essa é a estrutura dos candles em si. Dentro dessa estrutura dos candles, quando acontece isso, é uma violação de um topo. Então, significa que o mercado a partir daqui pode estar comprado? Sim. Só que o que acontece? A gente tem que saber discernir a tendência maior do mercado, porque esses pequenos gatilhos que acontecem quando a gente observa uma tendência de baixa, eles vão simbolizar para a gente apenas uma retração. Eu preciso de confirmações de rompimentos de topos das estruturas maiores para confiar no mercado de forma compradora ou vendedora. Então, nesse caso, ele rompeu um fundo, ele rompeu essa região de fundo, houve uma acumulação, houve um rompimento, houve uma manipulação desse topo aqui, ó. Não houve o rompimento desse topo, só manipulação, e o mercado ficou consolidado até que ele rompe. Chegando num rompimento de fundo desse, eu sou uma pessoa que quero procurar a favor da tendência. E eu também digo para vocês, façam o mesmo. Rompeu esse fundo, o que eu vou procurar? Eu vou procurar um sinal vendedor. Então, quando eu percebo o mercado começando a me dar gatilhos de compra, eu já boto na minha cabeça, opa, provavelmente eu vou ter uma venda. Beleza? E da mesma forma como o mercado viola um topo de um candle
ou mesmo rompe ele fechando acima. A respeito disso aqui, nós temos no canal o que eu chamo de gatilho real. O gatilho real é um candle que se fecha, ele fecha, beleza? Acima ou abaixo de um candle anterior. Então, se eu estou percebendo aqui, ó, que o mercado está fazendo topos, ó, eu vou desenhar até os candinhos, ó. Violou um topo. Significa que o mercado pode estar no interesse de realizar um pullback. Perfeito? Quando que esse pullback pode acabar? Diante de um mesmo sinal como esse daqui. Então, olha só. Vamos colocar aqui, ó, deu um sinal comprador. Se eu estou numa tendência de baixa, eu já começo a pensar, esse mercado pode me dar uma venda, ok? Eu não vou entrar aqui nos pontos principais onde eu deveria procurar essa venda, ok? Apenas vamos entrar aqui na questão de gatilhos, pessoal, sinais de entrada. Então ele me deu um sinal que ele pode realizar um pullback, Luciano, é isso que está querendo me dizer? Exatamente. Mas a tendência está de baixa. Então eu vou procurar um sinal igualzinho esse aqui, igualzinho isso aqui, só que para a venda. E vamos ver como acontece, ó, mais um candle. A hora que um candle violar a mínima, significa isso aqui, pessoal, ó. Esse preço aqui, ó, ele está ascensionando, beleza? Ó, é o fundo do candle, perfeito? Então, quando ele está ascensionando, o que eu preciso para poder realizar uma venda de forma salutar? Eu não posso vender em máximas, o mercado está subindo. Eu vou esperar a violação de um fundo desse candle. E esse será nosso sinal de entrada? Sim. Isso é o que nós chamamos de gatilho, pessoal. Sinal de entrada, um start da operação. Então, o que eu preciso ali? Eu preciso desse cara se fechando abaixo. A partir desse ponto, ele está mostrando para mim a possibilidade de uma venda. Perfeito? Dentro dessa região aqui. Então, assim, primeiro, eu preciso esperar que o mercado faça uma retração? Não, primeiro você tem que observar a tendência do mercado. A partir do momento que você observa uma tendência do mercado, você começa a guardar os seus gatilhos vendedores, beleza? Obviamente que os gatilhos mais poderosos serão aqueles que estarão visitando uma região de valor. Então, por exemplo, se o mercado está numa tendência de baixa, onde que está os meus pontos interessantes para que eu faça uma venda novamente? Obviamente, pessoal, que é dentro desta região. Muita gente fala assim, teste do fundo rompido. A realidade, pessoal, é que o mercado ele oferece as zonas onde o mercado teve interesse, seja comprador ou vendedor. Dentro dessa zona, houve interesse vendedor, uma pequena retração e o mercado rompeu seu fundo. Então, o que acontece? Vamos supor, o mercado vem voltando aqui no pullback. Voltando, 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 aí ele entra nessa região. Essa região já não teve provocações de venda. O mercado, assim que entrou nessa região, provocou uma nova constituição vendedora. Quando chega numa região dessa, o mercado faz isso aqui para você, ele está dando para você um gatilho de venda. A máxima desse candle não pode ser violada, beleza? E ele tem que ter a violação da sua mínima. Acontecendo isso, nós temos então um gatilho de venda. Nós temos um sinal vendedor. Se a região é propícia, fica show de bola. E se a região não é propícia? Não tem problema. O mercado ele trabalha isso daí. Só que a gente tem que dar valor às regiões de suporte e de resistência, assim como foi ensinado na aula passada. Então, um gatilho é simples assim. Aconteceu um gatilho desse, o que eu posso pensar? Eu posso começar a pensar em vendas. Como que eu faço uma venda dessa? E hoje nós vamos entrar aqui também na questão de como que eu realizo uma venda dessa aqui. Eu vou pegar essa Fibonacci aqui, ó. Vocês vão entender ela. Tá? Eu peço até para que vocês tenham um pouquinho de paciência, só para eu poder marcar essas regiões aqui da Fibo, certo? Para que vocês entendam de forma bem clarinha. Eu vou deixar ela bem limpinha, show? Sem background, tranquilo. E é isso aí. Pronto. Eu tenho aqui uma Fibo, perfeito? Aqui, ó, Fibozinha, tranquilo. O que eu preciso dessa Fibo? Eu quero saber a região de 50% dela. Deixa eu tirar os preços e os levels dela aqui, ó. Pronto. Eu tenho essa Fibozinha aqui, eu vou utilizar ela como um padrão de entrada. Então, como que eu faço esse padrão de entrada? Eu pego a máxima do candle que chegou lá naquele topo, eu pego a mínima do candle que formou o gatilho, e a partir disso, nós teremos uma entrada, e aí eu falo para vocês. Vocês sabem que o preço trabalha dentro de zonas. Essas zonas, dentro de um gatilho desse, por exemplo, aonde que está a zona principal ou a zona de melhor preço dentro de um gatilho desse? Pessoal, então dentro do gatilho desse que se formou aqui, ó, caindo no tempo, qual que é a minha zona principal do preço, pessoal? Sempre será acima dos 50%. Aqui,
Foi o ponto mais legalzinho que o preço chegou aqui no caso, né? Para depois ele chegar e formar o gatilho de venda? Sim. Então aonde eu vou valorizar? Da região prêmio, pessoal, que é dos 50% para as regiões extremas disso aqui. Como que eu realizo a minha entrada? Eu projeto uma Fibonacci dessa, e aí vem, presta atenção, que eu já vou explicar aqui como que você realiza uma entrada dessa. Eu projeto um gatilho desse, perfeito? E eu faço a minha primeira entrada no seu 50%, perfeito? Então eu arremato daqui para cima os meus pontos de entrada para os meus contratos. Se eu trabalho com 20 contratos, daqui para cima é onde eu vou dispersar esses contratos, podendo colocar até mesmo acima dessa máxima. Na aula que vem, pessoal, eu vou explicar a respeito para vocês do candle stop, que é o posicionamento de stop técnico de uma operação. Beleza? Técnico dentro do candle a candle. Tem o stop técnico baseado nas estruturas, ou seja, se eu faço uma venda dessa e quero fazer um stop técnico, teria que ancorar meu stop no topo anterior a esse movimento, o que fica muito longo, beleza? Ou o candle stop disso aqui, e eu vou explicar para vocês o que é o que vai ser o candle stop, só que na próxima aula. Hoje nós vamos falar sobre gatilhos. E o que eu faço, Luciano, depois que eu faço uma entrada dessa? Por exemplo, eu fiz a entrada aqui no 50%. Obviamente, pessoal, que o preço vai trabalhar buscando aqui as suas liquidez interna, é uma liquidez interna, para poder dar continuidade ao movimento. Mas sempre que você fizer uma entrada de venda, observa que essa região de fundo anterior aqui, por exemplo, está subindo. Ele me dá esse gatilho de venda. Se eu faço essa entrada, eu quero que o mercado retorne à tendência baixista. Ou seja, ele vai ter que romper fundos. Se ele não romper, beleza? O mercado pode ser que não dê continuidade ao movimento. Mas aí vai ser uma outra aula a respeito de alvos e obrigações do preço. Hoje eu quero que vocês vejam apenas gatilho vendedor, beleza? Então, vamos olhar os gatilhos, já que vocês entenderam já, ou já está explicado o que é o gatilho. O mercado começou a subir, ó, isso é um gatilho de venda, perfeito? O mercado começou a subir aqui, ó, de novo, subiu. O que ele me fez aqui, ó? Um rompimento de um fundo. Outro gatilho de venda. Ele começou a subir, subiu. Outro gatilho de venda, beleza? Esse aqui não subiu, esse aqui subiu, subiu. Outro gatilho de venda. Você vai ficar operando todos esses gatilhos? Não, você entrou nesse gatilho aqui, ó. O que você está esperando agora é o preço romper o fundo. Se ele não romper, ele pode gerar novos gatilhos compradores e você vai ter que ficar esperto com a situação. Mas então vamos lá. Gatilhos de venda. Beleza? Ó, o preço não rompeu o fundo, voltou, realizou uma nova máxima. Vamos marcar aqui, ó. Ó. Ele fez uma nova máxima aqui. Feita a nova máxima, o que ele fez aqui na frente aqui, pessoal? Observem, observem. E sempre tenham atenção numa coisa. Nós, quando observamos, estamos procurando por um gatilho. Nós vamos procurar por um sinal de entrada livre, tá? O que eu quero dizer com isso livre? Quero dizer para vocês o seguinte. Este candle, quando subiu, foi o que atingiu a maior máxima. Este aqui é um candle inside. Esse aqui é um candle inside. Então, aqui formou um gatilho de venda. Nós não utilizamos gatilhos inside. Nós utilizamos gatilhos livres. Esse foi o gatilho de venda. Ou seja, todo mundo ficou preso nesse candle até que um viola a sua mínima. Ou seja, se eu for observar esse, de forma crua o que aconteceu aqui, ó. Esses dois candles não me dão leitura alguma. Eles estão inside. Esse aqui, já no caso, violou o fundo. Ele precisa fechar embaixo? A realidade é que não, pessoal. Isso aqui já é um gatilho de venda. Isso aqui. Então, se você observa um gatilho desse, o que você faz? E está pensando em venda. Projeta, coloca uma Fibonacci aqui e começa a pensar na entrada a partir dos 50%. Perfeito? Região prêmio para cima. Pegou sua entrada, logicamente que ele vai ter que romper fundo. Quando eu olho um candle desse, aqui, ó, eu vou observar esse fundo anterior. Se ele não romper isso aqui e começar a sugerir compras, eu tenho que sair da operação. Do mesmo jeito que ele tinha que ter rompido esse fundo. Não pode ficar sugerindo compras, beleza? Senão eu vou ter que ficar especulando cada vez que ele voltar um novo gatilho de venda até esse mercado mudar o viés dele novamente. Então nós tivemos um gatilho de venda aqui, perfeitamente. E a entrada? Aqui, ó. Pegou a minha operação e tal, não rompeu o fundo novamente, começou a ascensionar. Começou a ascensionar. O que ele formou na ascensão dele de novo? Um novo gatilho, um novo sinal de venda. Perfeito? Um novo sinal de venda. Ah, mas não está desenvolvendo. Não, pessoal, não está desenvolvendo. Eu quero mostrar para vocês o sinal aqui. É um sinal de venda, entrada de novo, tal, beleza? O mercado de novo não rompeu o fundo, voltou outro sinal de venda. Observa, outro sinal de venda. Como que a gente venderia? Projeta-se uma Fibonacci, entrada no 50, dispersa suas entradas aqui,
A partir da próxima aula eu vou explicar o candle stop. Eu não vou entrar no candle stop, senão vai ficar muito longo. Mas vai ser a região da gente posicionar o nosso stop loss. Eu quero que primeiro vocês estudem. Isso aqui não é para sair segunda-feira operando não. É para vocês estudarem primeiro. Fiz a entrada, de novo, cara, não rompeu o fundo, começou a se projetar para cima. Obviamente que o mercado vai deixando topos aqui, pessoal. Se um desses topos começarem a ser rompido mesmo de fato, o mercado pode começar a querer trabalhar para baixo. Me deu aqui novamente um gatilho de venda. Observem que o primeiro gatilho de venda que ele nos deu aqui foi esse cara aqui, ó. Só que ele fechou verde. Ele violou a mínima de um candle anterior que estava subindo. Então, esse foi o sinal de venda? Foi. O mercado subiu um pouco mais. Tá beleza? Ó, ele pegaria operações desde os 50% até em cima aqui. E depois ele caiu. Só que a gente não usa esse tipo de gatilho. Ah, Luciano aqui na frente veio e me deu outro gatilho. Outro gatilho. Posso pensar nessa entrada? Só numa condição. Desde que o mercado te dê o chamado alvo. Se eu olho um gatilho desse de venda aqui, ó, eu pergunto qual é o meu alvo. Não é aquele fundo anterior, conforme eu tenho explicado para vocês? Então, o alvo dessa operação é este fundo aqui. Você está querendo me dizer isso? Exatamente, turma. Esse aqui seria um alvo de operação. Mas fiquem tranquilos que nós teremos aulas para frente a respeito desses alvos aí, tá? Se Deus quiser. Então, olha só, o mercado chega no fundo, de novo, gatilho comprador aqui, ó, e começa a trabalhar para cima. Opa, gatilho de venda de novo lá. Beleza? Acabou de dar um gatilho de venda. Perfeito? Pode ser que ele nem volte no 50%. Algumas vezes ele não vai voltar no 50%. Beleza? Conforme o mercado vai deixando de romper os fundos, galera, vai ficando esperto, tá? Porque esse tipo de consolidação que acontece aqui, ó, pode ser busca de liquidez para esse mercado subir e buscar uma zona de valor aqui em cima. Beleza? Nós estamos vendendo dentro do campo desta zona de valor que deu fundo aqui, ó. Essas regiões daqui, ó, de fundo aqui. Eu tenho um fundo aqui, certo? Então o preço pode travar? Pode. Onde que eu tenho fundo a mais aqui para cima? Aqui. Esse ponto aqui para mim seria muito mais interessante do que aqui embaixo. Perfeito? Então o mercadinho está ali com gatilho de venda, já começando a trabalhar na sua venda. O que ele pode visitar? Alvos aí para baixo. Então, o que você pode fazer quando você estiver diante do mercado? Eu estou mostrando aqui o Ethereum, beleza? Mas isso aqui é para qualquer mercado, tá? Qualquer mercado. Não vai ter diferença alguma. Mercado que for, vai ser os gatilhos, os sinais do mesmo jeito. Existem algumas cripto aqui que eu opero, por exemplo, XRP eu opero. Vamos dar uma olhada aqui na XRP, ó. Ó, XRP eu tô vendo que não está conseguindo romper fundos. Quando começa a ter muita acumulação em fundo, dá para começar a pensar em compras, tá? Dá para pensar em compras. Então o mercado chegou nessa máxima, voltou, não rompeu o fundo. Quando o mercado faz isso, pessoal, a gente pode operar qualquer gatilho? Até pode. Observa aqui, ó. Tem um gatilho aqui, ó, de venda. O preço pegou suas operações até a região de máxima aqui, beleza? O melhor preço. E já chegou em seus alvos aqui, ó. Tá abrindo no gapzinho, mas já deu o gatilho de venda aqui. Perfeito? Ó, candle inside. Esse outro violou a mínima. E o preço chegou na máxima através desse candle. Então ele me deu um gatilho de venda. Pegou aqui todos os contratos. Normalmente eu posiciono daqui de cima até os 50% nessa região contratos. Pegou todos os contratos e chegou novamente no fundo. Beleza? Então, pessoal, estudem esses gatilhos, porque esses gatilhos, algumas pessoas falam, é 1, 2 e 3. Não importa o nome que deem, pessoal. O que importa é que quando ele surgir na sua frente, você possivelmente está tendo uma operação de compra ou de venda. Ó, deixa eu dar um dezoom aqui no XRP. XRP caindo também, turma. Ó, rompeu fundos lá, ó, desde aqui de cima, ó, já rompe fundos, esse fundinho. Rompeu uns fundos diferentes aqui, né, de tendência secundária, beleza? Rompeu fundos. Então, o preço, ele vai chegar aqui na frente, vai começar a te dar gatilhos de venda a partir do momento que rompe um fundo. Aí cabe a você aproveitar esses gatilhos a seu favor. Então, por exemplo, lá eu já vi que rompeu o fundo. Toda hora que o mercado fizer uma retração, eu vou aguardar os gatilhos vendedores, até que ele mude o mercado. Gatilho vendedor, entrada no 50%, a partir dos 50%. E aqui o mercado arrochou. Rompeu fundos, tá vendo? Ó, rompeu fundos, deu continuidade. Chegou aqui em cima, um novo gatilho de venda. Percebe? Aproximar aqui para vocês, pegar uma fibo, topo, até o gatilho. Tá aqui, ó. Gatilho de venda. Então, eu tenho vendas? Sim, o mercado está em continuidade aí, na tendência de baixa. O alvo rompeu o fundo. Continua. Ó, gatilho de venda, mas não voltou. Gatilho de venda, mas não voltou. Pode ser que ele volte depois. Aqui ficou um pequeno order block, tá? Essa região aqui, ó. Então, vamos lá. Gatilho de venda, vamos procurar, ó. Renovou a máxima.
Gatilho de venda. Opa, não rompeu o fundo. Não rompeu o fundo, eu vou pensar em operações em regiões de extremidade. Pode ser aqui no topo, pode ser lá no fundo rompido. Chegou aqui, gatilho de venda, só que fechou na cor contrária ao que eu gostaria. Mas mesmo assim ele trabalhou? Trabalhou. Pegou 50, já não rompeu o fundo. Chegou nos seus alvos, eu tenho que abortar a missão. Se o mercado chega nos seus alvos, turma, eu tenho que abortar a missão. Ó, voltou no 50, mas foi um gatilho verdinho. Eu não aconselho vocês fazerem venda com gatilho fechando verdinho. Subiu aqui no tempo, ó, mais um gatilho de venda. Ele não está conseguindo romper nem topo e nem romper fundo. Mas ele está me dando gatilho de venda. Enquanto esse mercado tiver vendedor, eu vou aproveitar esses gatilhos de venda. Ó, pegou no 50, voltou a cair. Ok? Chegou um pouco mais em cima, gerou um gatilho de venda neste candle aqui. Inside, 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 inside. Esse violou a mínima do candle lá do topo. Perfeito? Entradinha no 50% e vida que segue. Tá subindo no tempo, deu esse gatilho, vida que segue. Tá me dando um novo gatilho de venda aqui, ó, embaixo. Me deu um novo gatilhozinho de venda. Pode ser que ele vá dar continuidade, mas a entrada foi baseada nesse. Um gatilho de venda no fundo você não vende, tá, meu querido? Não vende, tá bom, pessoal? Então, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês a respeito dos gatilhos. São esses movimentos fractais que eles quebram o próprio fundo ou um topo de um candle. Eu estou falando de vendas, mas aconteceram compras aqui? Obviamente que sim. Você vai fazer? Obviamente que não. Evita, tá, pessoal? Isso aqui é um gatilho de compra. Mas você vai evitar, porque o mercado está numa tendência de baixa. Ó, Luciano, deu outro gatilho de compra. Deu outro gatilho de compra. Nossa, mas ele está pagando o gatilho de compra. Pessoal, ele trabalha. O preço dá um gatilho, normalmente ele vai trabalhar. Mas vocês têm que aproveitar a seu favor. Ou seja, a favor da tendência. Não vou ficar entrando em contra a tendência aqui de forma alguma. Beleza, pessoal? Mais um aviso. A mentoria ainda tem lá suas 15, 14 vagas lá, beleza? Quem tiver interesse, entre em contato para virar essa chave logo de uma vez. Parte para dentro aí do curso da mentoria, pessoal. Que é o seguinte, é sala todo dia agora, tá? Sala de segunda a sexta aí para quem quiser realmente engajar na parada aí e virar a chave de vez, tranquilo? Aguardo os senhores até o próximo vídeo. Forte abraço, excelente final de semana, tamo junto. Não esquece, pessoal, deixa o likezinho, bota seu comentário, sugestão ou o que for e partiu. Até o próximo vídeo, tá? Esse aqui é sobre gatilhos, o próximo vai ser a respeito do candle stop e o outro vai ser a respeito dos alvos, tá ok? Forte abraço, pessoal, tamo junto, valeu!